Olá, o Lance Total está entrando em campo e você vai ver, o Imperador Adriano é operado com sucesso, mas terá de ficar 6 semanas de repouso. De volta ao Fla, Renato Abreu é relacionado para o duelo contra o Americano. E mais, a cidade de Santos se prepara para festejar o centenário do peixe. Festa em Santos. Neste sábado, o time da Vila Belmiro vai celebrar 100 anos de vida. Na véspera da data histórica, o assunto nas ruas da cidade não poderia ser outro senão o aniversário do peixe. Santos está no meu coração aqui, ó. Santos, vou te amar por toda a minha vida. Todo o meu amor, depois dos meus filhos. Primeiro Deus, depois meus filhos, depois o Santos. Santos para sempre. Viver e morrer, Santos. Santos Futebol Clube, eu te amo, é paz, alegria e felicidade pra gente só. Parabéns para toda a nação santista alvinegro, parabéns para nós. Santos, eu te amo, de fundo do meu coração. Primeiro, Deus, minha mãe e Santos Futebol Clube. Santos! Neymar, o ídolo maior do Santos na atualidade, encontrou uma forma bem o estilo dele para homenagear o centenário do peixe. A joia da Vila tatuou o braço direito inteiro com um distintivo do clube. Não, calma, né? Neymar é ousado, mas não é bobo. A tatuagem não é definitiva, é uma segunda pele, uma meia que pode ser removida a qualquer momento. E neste sábado, dia que se comemora os 100 anos do Santos, o Papo com Benja entrevista Serginho Chulapa, chorão do Charlie Brown Jr. A banda, aliás, faz uma participação especial no programa. E não foi tudo, o técnico Muricy Ramalho e o presidente Luiz Álvaro acabaram entrando no show. Não vai perder essa. Essa é minha cidade, esse é meu time, eu vim de Santos. Alvinegro, alvinegro, alvinegro. Alessandro Abate, o sábado promete ser um dia de muita celebração na cidade de Santos e o Diário Lance, eu sei, preparou uma edição especial para homenagear o centenário do peixe. Como é que foi selecionar um material tão extenso e rico como esse? O Lance está encerrando com chave de ouro aí a comemoração do Centenário Santista. São 12 páginas na edição, especiais, matérias aí com personagens ilustres, curiosidades, muita história, muita curiosidade do Santos Futebol Clube. Temos ainda colunistas falando sobre isso no jornal, um material extra. Papo com Benja especial da Vila Belmiro, que era para ser gravado com o Chorão do Charlie Brown e também teve participação de Muricy Ramalho, Luiz Álvaro. Então acho que a gente fecha aí muito bem essa série. Foram 10 dias de séries especiais que têm sido muito elogiadas pelos leitores, eles têm gostado muito, mas dessa vez a gente teve que fazer um bom planejamento, bom arsenal de pautas para mostrar para o leitor do Lance tudo que ele não vai ver na concorrência, tudo exclusivo, muita coisa boa aí de qualidade no nosso jornal. Ok, Abate, torcedor santista com certeza vai guardar essa edição para sempre, né? E para manter o Santos forte na temporada, o técnico Muricy Ramalho está em busca de reforços. O técnico admitiu interesse nos atacantes Romarinho do Bragantino e Bill do Corinthians. Vamos ver, né? E o Flamengo tenta juntar os cacos após a eliminação precoce e dramática na Copa Libertadores. Nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, a imprensa foi liberada para acompanhar o treino só quando os titulares já estavam indo embora. Parte da família Assis acompanhou o dia de Ronaldinho Gaúcho. Estavam lá Diego, sobrinho do Meia, e o irmão empresário Roberto Assis, que fugiu das entrevistas. Mas nos bastidores, Assis garantiu que o Meia permanece no clube rubro-negro, mesmo depois do vexame na Libertadores. A boa atuação do Meia no duelo com Lanús não livrou o R10 da ira da torcida. Na saída do Engenhão, os seguranças dele tiveram que sair do carro e engatilhar as armas de fogo para dispersar um grupo de mais de 20 rubro-negros que, revoltados, não queriam deixar Ronaldinho sair. Nenhum jogador que enfrentou Lanús da Argentina no Engenhão falou nesta sexta-feira. Após o treino, o meia Kleberson, que não estava inscrito na Libertadores, acabou sendo o porta-voz da frustração do time. Agora é o momento da gente ter a cabeça no lugar, saber que as coisas agora vão ser um pouco mais complicadas, mas que nós temos um grupo forte, jogadores talentosos, uma comissão técnica exemplar que pode ajudar a gente a sair dessa situação. A próxima partida do Flamengo pelo Campeonato Carioca é neste domingo contra o Americano. E o time tem novidade. Renato Abreu, recuperado da arritmia cardíaca, voltou a ser relacionado. Eu voltei ontem a participar de um coletivo de 50 minutos. Com essa lua de manhã aí é meio complicado você dar o 100% e também não tem como dar 100% ainda.
até pelo fato de estar voltando, é um começo, ainda treinei pouco para poder jogar. A sexta-feira 13 deu sorte para o Imperador Adriano. A cirurgia no tendão de Aquiles do atacante foi um sucesso. A preocupação agora é com o período pós-operatório. Adriano terá de ficar 6 semanas sem colocar o pé no chão. O tempo, como foi colocado desde a última vez que tivemos junto, o mínimo de 3 meses, sem a menor chance de pensar em retornar a qualquer atividade, fica imobilizado sem colocar o pé no chão por 6 semanas. 6 semanas sem colocar o pé no chão, uma situação para lá de incômoda para qualquer um, né? Mas principalmente para quem gosta de agito. Como é que vai ser? Rodrigo Mandarini, alguma dica aí para o Imperador passar o tempo e não colocar em risco a recuperação dele? Olha, Luiz, depois da surra que o Flamengo levou na quinta-feira, eu acho que a única coisa que o Adriano não pode fazer é ver jogo do Flamengo, senão ele vai querer chutar tudo. Agora, hoje não tem clima para pensar em Adriano, para pensar em pé do Adriano. O Adriano podia estar perneta, que eu não ia nem ligar depois daquele atropelamento que o Flamengo sofreu ontem. Então, se o Adriano quiser botar o pé também depois da cirurgia, que ele coloque o pé onde ele quiser também, pode arrancar o pé fora, que eu não tô nem aí. Tá certo, Mandarini, mas alguns internautas deram sugestões diferentes via Facebook. Nesse caso, a maioria aconselhou Adriano a usar o tempo para refletir e ficar mais com a família. O Carlos de Melo Farias disse fazer dieta, dormir cedo e repensar na vida. André Ramos disse que é hora de se apegar mais ainda à família, buscar forças nas pessoas que mais o amam e que estão torcendo para o retorno dele ao futebol o quanto antes. E o Túlio Peral disse que é para ele se fechar com a família, focar na recuperação, ir pontualmente à fisioterapia, isso é importante, manter repouso, que com certeza ele volta antes do prazo determinado pelos médicos. Ouviu aí, né, Adriano? Bom, classificado para as oitavas de final, o Vasco desembarcou nessa sexta no Rio de Janeiro. A vitória por 1-0 sobre o Nacional em Montevidéu não foi suficiente para o time cruzmaltino terminar em primeiro lugar no grupo 5. A equipe de Cristóvão Borges foi ultrapassada pelo Libertad. O time que terminou em primeiro não vai encontrar facilidade por pegar o Vasco. Agora foi um grupo muito difícil, equilibrado, né? Os resultados mostraram que foram todos jogos muito equilibrados. E para falar do momento do Vasco na Libertadores e no Carioca, eu vou chamar aqui o repórter Rodrigo Ciantar. Oi, Rodrigo, gostei da camisetinha aí, gola em verde. Obrigada, moderno. Moderno. Vamos começar falando sobre Libertadores. O Vasco venceu o Nacional, mas terminou em segundo lugar no grupo 5. Isso é ruim ou pode ser bom no futuro na competição? Bom, para a maioria dos clubes talvez fosse uma grande preocupação, né? Você ter que decidir, talvez, grande parte dos jogos fora de casa, já que o Vasco ficou em segundo. Mas para o Vasco talvez não seja um problema, não. Se você puxar pela memória, os jogadores do Vasco até já fizeram esse exercício de memória, que no ano passado, na Copa do Brasil, o Vasco classificou, foi passando de fase praticamente de todas as fases, jogando fora de casa. Não gosta de jogar fora de casa? Contra o Atlético Paranaense, o Vasco empatou 2-2, em casa foi 1-1. Contra o Avaí, na semifinal, empatou 1-1, em casa fez 2-0 fora de casa. E até nesse ano na Libertadores, começou mal, perdeu para o Nacional em casa, todo mundo ia, será que vai ser vexame o Vasco na Libertadores? Mas o Vasco acabou tendo 2 vitórias e um empate fora de casa na Libertadores, ou seja, o retrospecto é bem favorável. É difícil explicar o porquê que o Vasco vai melhor, até porque tem o São Januário, tem o Caldeirão, a torcida lota, talvez seja ansiedade, o time talvez em São Januário fique um pouco ansioso e a forma de jogar do time também, o time gosta de jogar no contra-ataque, usa bem o Fagner, usa bem o Éder Luiz, então quando fica muito travado, fica muito preso, o time não consegue fazer o jogo fluir. Então talvez é difícil explicar, talvez isso seja um pouquinho da explicação do porquê o Vasco vai melhor fora de casa do que em São Januário. Isso é uma boa notícia agora também pensando, não sei se no Carioca é da mesma forma, porque o Vasco precisa vencer neste domingo Nova Iguaçu fora de casa, em Moça Bonita, para seguir aí sonhando com o título. E aí, bom, pelo menos o Felipe está confirmado, né? Voltou a treinar. E o Juninho, como é que está toda essa história aí? O Felipe estava com um probleminha no ombro direito. Hoje treinou, o departamento médico já liberou. O Cristóvão vai utilizar o Felipe, assim como o Juninho. O Juninho fez uma cirurgia no dente, já poderia enfrentar o Nacional, mas preferiram segurar o jogador para
já que na Libertadores estava classificado. Então os dois dificilmente não estarão na relação para o jogo. Quem começa jogando, quem começa no banco, que o Cristóvão vai definir. E o Juninho tá bem por causa de toda aquela história do salário, não tem nada, nenhuma novidade? Foi meio que o desabafo ficou meio que chateado pelo vazamento das informações, então deu uma desabafada. Ele tem esse aspecto bem profissional dele, né? Vamos rasgar um pouquinho de cedo pro Juninho, né? Porque ele merece. Mas ele tem esse aspecto bem profissional, então ele é diferente dos outros jogadores. Assim como é o Louco Abreu no Botafogo também, que de vez em quando fala algo que todo mundo fica espantado, é um cara que dá declarações diferentes. Então ele ficou chateado com a situação e deu declarações diferentes do que talvez outros jogadores não dariam. Mas isso então, não vai prejudicar o grupo, no Carioca, não tem nada... Ele vai pro jogo normalmente, não tem problema com o grupo, ele tem uma aceitação boa no grupo. E além dos dois, vale lembrar que Carlos Alberto vai estar no banco nesse jogo. O Cristóvão já disse hoje no desembarque, agora há pouco, o Alexandre Araújo foi no desembarque, já trouxe informação pra gente, que o Cristóvão disse que ele vai entrar. Assim, provavelmente vai entrar no segundo tempo, não começa jogando. Então vamos ver, né? Um cara que ficou tanto tempo fora, vamos ver. Vamos ver, muitas emoções aí por vir. Obrigado então pela sua participação aqui no Lance Total. E quem está muito assim de olho nessa partida entre Vasco e Nova Iguaçu é o Fluminense. Para seguir na luta pelo título da Taça Rio, o time tricolor precisa que Vasco e Bangu sejam derrotados nesse fim de semana. Com dores na coxa, o atacante Fred foi vetado da partida. Uma aparição relâmpago de Valdívia no treino foi o destaque dessa sexta no Palmeiras. O chileno, que está lesionado, fez uma leve atividade de fortalecimento, mas não treinou com o grupo. Agora, o que chamou a atenção mesmo foi um curativo que o jogador tinha no braço esquerdo. Segundo a assessoria de imprensa do clube, o jogador realizou uma cirurgia para retirar uma pinta. Neste domingo, diante do Comercial pelo Paulistão, o goleiro Deola completará o seu 100º jogo com a camisa do Verdão. Há 12 anos como profissional no Alviverde, Deola exaltou um momento marcante em sua carreira. Acho que o maior objetivo é você completar uma marca individual. Às vezes você fica feliz no momento, mas o meu objetivo maior realmente é conquistar títulos pelo Palmeiras. Michael Schumacher voltou a demonstrar o potencial do carro da Mercedes. O alemão liderou o segundo treino livre desta sexta-feira para o GP da China. Lewis Hamilton ficou na segunda posição, seguido por Sebastian Vettel. Os carros voltarão à pista às 3 da manhã deste sábado para definir as posições de largada no Grande Prêmio. O tenista brasileiro Thomas Bellucci, número 44 do mundo, vai disputar os Masters 1000 em Madrid e Roma. Após ficar fora dos torneios por ter caído no ranking, Bellucci contou com 3 desistências para ter a oportunidade de jogar as competições. Os torneios começam em maio, Madrid no dia 6 e Roma no dia 14. Após se recuperar de uma tendinite no joelho, Rafael Nadal voltou aos treinamentos para participar do Masters 1000 de Monte Carlo. O número 2 do mundo, que venceu o torneio nas últimas 7 edições, terá o sérvio Novak Djokovic como concorrente direto na disputa pelo título. Roberto Mancini parece ter voltado atrás com relação a Balotelli. Depois de afastá-lo por tempo indeterminado do time, o técnico do Manchester City teria dito ao próprio jogador que ficaria satisfeito com a permanência dele no clube. O treinador cobrou mais maturidade por parte do atacante e disse esperar a mudança logo nos próximos meses. Mas Balotelli não está dando pinta que vai mudar de estilo, não. Ele foi flagrado nessa sexta ao lado de uma loira misteriosa, uma semana após ter saído a notícia de que ele teria ficado com uma garota de programa antes de um jogo do City. A namorada Rafaela Fico é que não vai gostar nada dessa nova historinha aí do bad boy Balotelli, né? A eliminação do Flamengo na Libertadores, sem dúvida, foi um dos destaques da semana esportiva, mas teve mais. Você fica agora com as principais notícias dos últimos dias. Bom fim de semana, a gente volta na segunda-feira. Beijo você.